Olha, vamos então agora fazer questões do assunto balanço patrimonial na telinha. Vamos lá, temos muitas questões boas e que vamos fazer a partir de agora para você, tá bom? Sem perder tempo. Então vamos lá. Olha aí. 1. Um item patrimonial cuja liquidação se espera realizar durante o ciclo operacional normal da entidade deve ser classificado aonde? Olha, pessoal, se eu estou falando do ciclo operacional normal, isso tem que ser circulante, então não pode ser não circulante. E aí ele diz liquidação. Liquidação é pagamento. Então, se eu vou fazer um pagamento, eu tenho uma dívida, eu tenho um passivo circulante, gabarito letra C. A seguir, apresenta-se o balancete de verificação de uma sociedade anônima aberta do setor de varejo que deseja participar de processos licitatórios. Atualmente, essas são todas as contas patrimoniais da empresa que estão apresentadas em ordem alfabética com os respectivos saldos em módulo e em reais. E aí eu tenho as informações. Vamos calcular alguma coisa? Vamos ver. Com base nessas informações e no balancete hipotético precedente, julgue o item seguinte. No balanço patrimonial da empresa, a conta ações e tesouraria é classificada no ativo circulante. Errado, pessoal. Ações e tesouraria, nós vimos que é o quê? Que é retificadora do PL. Então vejam que são questões rápidas e simples. Tranquilo. Próxima. 3. Considerando as rúbricas contábeis que fazem parte do balanço patrimonial, assinale a opção em que todas as rúbricas apresentadas têm saldo de natureza credora. E aí, pessoal, quem é que tem natureza credora? Olha, nós sabemos passivo, PL, retificadora do ativo e receitas. Então, ações de outras empresas, isso é um ativo, então tem natureza devedora. Já vou passando, depois eu volto. Depreciação acumulada, retificadora do ativo, tem natureza credora. Perdas estimadas por redução ao valor recuperável, retificadora do ativo, tem natureza credora. Provisão para garantias prestadas, passivo, natureza credora. E reserva de capital, PL, natureza credora. Então, meu gabarito é a letra B de bola. Pronto. Vamos então agora avaliar aí cada análise. Depreciação acumulada, retificadora do ativo, natureza credora. Perdas estimadas, retificadora do ativo, natureza credora. Imposto a recolher passivo, natureza credora. Perdas esperadas associadas ao risco de crédito, retificadora do ativo, natureza credora. Exaustão acumulada, retificadora do ativo, natureza credora. Duplicados contados, passivo, natureza credora. Não é isso? Pronto. E por fim, o que é que eu tenho? Ele fala lá. Olha aqui. Ajude a avaliação patrimonial pode ter saldo devedor ou credor. Então, seria uma opção, mas a letra B está mais certa. D. Ações de tesouraria, retificador do PL, natureza devedora. Amortização acumulada, retificador do ativo. Reserva de lucro, PL, credora. E provisão passivo, credora. Capital integralizado, retificador do PL, natureza devedora. Amortização acumulada, retificador do ativo, natureza credora, tá? Aqui é devedora, ó. Imposto é recolher, tudo que é recolher ou apagar é passivo. E reserva, toda reserva é PL, também tem natureza credora. Então, fechamos aí com o gabarito letra B.
Próxima. No balanço patrimonial, as contas do ativo são classificadas em circulantes e não circulantes. Assinale a opção que apresenta a conta registrada no ativo circulante. São os bens e direitos de curto prazo. Então, ó, longo prazo, né? Seria ativo não circulante realizado a longo prazo. Contas recebidas após o término do exercício seguinte, seria ativo não circulante realizado a longo prazo. Investimento em controlado no negociável no curto prazo, isso é um ativo não circulante investimento. Veículos registrados na contabilidade da empresa como imobilizados, o próprio nome já diz, é um imobilizado, é um ativo não circulante. E os estoques de mercadorias que estão disponíveis para venda, nós vamos vender aí no curto prazo, isso é um ativo circulante. Acerca das demonstrações contábeis, julgue o item a seguir. No balanço patrimonial, o veículo adquirido por uma empresa comercial, no intuito de obter receitas provenientes do aluguel, desse bem ao longo de sua vida útil, deve ser apresentado como componente do ativo imobilizado, tá? E aí, certo ou errado, pessoal? Se ele quer obter receitas, obter renda, ele fica no ativo não circulante, investimento. Exceto se ele fosse uma locadora. 6. Conforme as normas brasileiras de contabilidade, assinale a opção correta a respeito do balanço patrimonial. Vamos lá. O ativo deve ser organizado pelo grau de liquidez e o passivo por grau de exigibilidade. Beleza. Iniciando-se pelas contas menos líquidas e exigíveis até as mais líquidas e exigíveis. Falso, é o contrário, pessoal. É das mais líquidas e exigíveis até a menos líquidas e exigíveis. B. O passivo não circulante deve expressar todas as obrigações de longo prazo vencidas e com cláusula de cobrança imediata em caso de inadimplemento. Beleza? Olha, aqui está errado, pessoal. Por quê? Olha o que ele diz. Ele vai expressar as obrigações de longo prazo, mas a vencer, né? Porque se for vencidas, ele já está no curto prazo. Os valores relativos à aplicação de recursos para a constituição de ativo diferido devem ser apresentados apenas em conta adequada de ativo não circulante. Não existe mais ativo diferido. A gente viu na aula teórica. O balanço patrimonial deve apresentar a conta que expresse o total de ativos classificados como disponíveis para a venda, né? Caso a legislação permita. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. E o patrimônio líquido deve conter conta adequada para a necessidade de reavaliação de itens patrimoniais ativos. Não há mais reavaliação. Isso é um ponto também importante que você tem que ter em mente. Como não há mais reavaliação, não existe essa conta. Fechou? Bora para frente. Bora para frente. Próxima. É a 7ª. Felipe, considerando aí aspectos conceituais, classificatórios e normativos do balanço patrimonial, julgue o item a seguir. Com base na legislação societária vigente e nas normas contábeis brasileiras, a conta de ajuste e avaliação patrimonial pode apresentar saldo devedor de maneira a impactar negativamente o ativo total. Olha, pessoal, ela pode ter saldo devedor, mas ela impacta negativamente o PL. Tá? Item errado. De acordo com o CPC, o balanço patrimonial, ele representa o quê? Então, vejam aí que questão tranquilo. Show de bola. E aí, pessoal, ele diz... Nós vimos isso no começo das aulas teóricas, tá? Ele representa de forma exata a realidade da entidade? Não, pessoal, tá? Então, o item aí
ele está incorreto. Ele é baseado em estimativas. Show? Retrata de modo estático as informações de eventos passados de uma entidade? Sim, esse é o gabarito. É uma selfie da empresa em um determinado momento. Ele não é uma projeção dinâmica, ele tem estimativa e ele não representa fluxo de caixas passados. Tranquilo? Show de bola? Então o gabarito aí é a letra B de bola, tá? Letra B de bola. Vamos para mais uma. Olha aí, questão 9. Com relação aos itens de passivo e ao patrimônio líquido, julgue os itens a seguir. A operação de compra de ações da própria entidade deve ser registrada como um crédito no patrimônio líquido? Falso, pessoal. Isso está errado. Por quê? Porque a compra de ações da própria entidade são as ações em tesouraria. Tá? E isso é débito. 10. Uma obrigação presente da entidade gerada por eventos passados e por qual será necessário o sacrifício do item capaz de trazer benefícios econômicos para a entidade deve ser registrado como passivo circulante somente se for provável que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade ou no prazo de 12 meses após o fechamento do balanço, tá? Do balanço. Pessoal, aqui está errado. Apesar de ter o ciclo operacional de até 12 meses, o erro está na palavra se, somente se, que há outras situações, né? Como, por exemplo, ele ter mantido aí com a finalidade de ser negociado. Fechado? Então, o gabarito ele está errado. Vamos avançando. O que mais, Felipe? Estou já pegando aqui. Tranquilo? Balanço patrimonial de uma companhia aberta, os saldos credores e devedores devem ser apresentados em contas separadas, mesmo aqueles a que a legislação autoriza a companhia a compensar, tá? Então, pessoal, a norma lá da Lei 6.404, ele diz, tá, que os saldos podem, que a empresa não tiver o direito de compensar, serão classificados separadamente, tá? Então, não é, tá? Não é mesmo aquele, então o gabarito também está errado. Tranquilo? Então, essa questão 11 aí, ela também é interessante, você pode aí perceber. 12. As aplicações de recursos e despesas seguintes são classificadas como ativos circulantes e devem ser baixados quando tais despesas forem consideradas incorridas. É isso, pessoal, tá? Aqui é a questão das despesas antecipadas, tá? E aí, no momento inicial, débito despesa antecipada, que é um ativo circulante, e crédito caixa, se for pagamento à vista. E no segundo momento, eu tenho uma baixa quando a despesa é incorrida, eu debito despesa e credito a despesa antecipada. Então, o gabarito aí, o item está certo. Bom demais. Vejam que as questões, elas são bem diretas. Nós temos aí algumas, tá? Considerando C ou E e outras de múltipla escolha. Um estoque que uma entidade pretenda consumir
no decurso normal do seu ciclo operacional, deve ser ela classificada como ativo circulante no balanço patrimonial. Olha, pessoal, se vai consumir no ciclo operacional, nós vimos várias vezes, realmente é ativo circulante, gabarito certo. Não são considerados estoques os terrenos e outros imóveis, ainda que adquiridos com propósito de revenda. Claro que são considerados, pessoal. Então, item errado. Se ele tem a intenção de revender, isso é estoque de mercadorias, por exemplo, para uma empresa que compra e vende imóveis. Determinada sociedade anônima contratou um seguro aí contra incêndio, com vigência de 3 anos, e pagou imediatamente o prêmio do seguro à companhia seguradora no ato da contratação. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Para a empresa segurada, trata-se de um fato contábil permutativo, com efeitos patrimoniais imediatos em contas do ativo circulante e do realizável a longo prazo. O que é isso? O item está certo, pessoal. E nós vamos ver por quê. Se ele contratou um incêndio com duração de 3 anos, vamos supor que o ato da contratação foi aí o fechamento de um período, que ele vai debitar despesa antecipada, aumenta o ativo circulante, dos 12 meses, debita despesa antecipada do ativo não circulante realizável a longo prazo, que seria 24 meses, e ele pagou o credita caixa que diminui o ativo circulante. Então vejam que eu tenho um fato permutativo, somente contas patrimoniais, e ele tem efeitos imediatos nas contas do ativo circulante e do realizável a longo prazo, tá? Lembrando que aqui eu vou colocar os 36 meses. Beleza? 16. A empresa segurada estará sujeita ao reconhecimento futuro de despesas, as quais serão apropriadas pro rata temporis de acordo com o regime de... É a continuação, né, pessoal? É a continuação, tá? Tranquilo. Então, é realmente isso daí, tá? O que é que eu vou ter? O item está certo. A apropriação segundo o regime de competência, eu debito uma despesa e credito despesa antecipada. Nesse caso aqui é de seguro, então ficaria uma despesa de seguro. A classificação de ativos e passivos como circulantes ou não circulantes deve obedecer ao ciclo operacional da empresa. Olha, pessoal, aí é um pouco até, claro, polêmico, mas ele mencionou, né, a lei. Então, na verdade, isso só acontece, então não deve, se o ciclo operacional for maior do que o exercício social, tá? Tranquilo? Show de bola! Tranquilo. (18). Essa daqui eu trouxe mais só para você ver a questão, tá? Então, o que é que ele diz? Olha, com as alterações implementadas na Lei 6.404 pela Lei 11.941, o patrimônio líquido deixou de ser considerado como grupo do passivo, pessoal? Não. Para a Lei 6.404. E aqui é o que eu disse. Você sabe que o passivo é separado do PL. O passivo não está dentro, na verdade o PL não está dentro do passivo. Segundo as normas contábeis, que é a regra hoje.
Porém, segundo a Lei 6.404, ele falou isso, você deve seguir, aí o patrimônio líquido ele está dentro do passivo. Então, item errado. 19. A segregação usual entre ativos circulantes e não circulantes, realizada no balanço patrimonial, pode ser substituída pela apresentação de alguns ativos e passivos por ordem de liquidez, quando tal procedimento fornecer informações mais confiáveis e relevantes sobre tais itens patrimoniais, mantendo-se para os demais ativos e passivos o critério tradicional. Só tem um erro, pessoal, e a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Nós vimos que o que acontece é quando regra é ativo circulante e não circulante, a exceção ordem de liquidez quando a informação for mais confiável e relevante, mas quando isso acontecer, ele é feito para todos os ativos e passivos. Então, item errado. De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade e os pronunciamentos julgam os itens relativos às demonstrações contábeis. Situação hipotética: determinada empresa apresentou as contas ao fim de um período e ele diz, nessa situação, o PL deve ser apresentado por um valor superior a 8 milhões de reais. Então, pessoal, olha, aqui é a retificadora do PL e aqui todas são PL, tá? Então, vamos fazer o cálculo, olha. Como é que fica? Vou pegar C241,70, na verdade 700, 203,700 e 1,657,100. Sete, 14 e 1, 15, fica 5, vai 1. 10, 11 e 1, 12, fica 2, vai 1. 1 e 4, 5, 5, 10, fica 0, vai 1. 2 e 2, 4 com 6, 10 e 11, fica 1, vai 1. 1 e 6, 7, 1, 8. Seria correto, mas eu tenho que diminuir o negativo, 273 e 600, tá? Então aqui não dá para diminuir. Aqui fica 15 menos 6 dá 9. Aqui fica 0, aqui fica 10 menos 1, 9, aqui fica 11, 11 menos 3 dá 8. 9 menos 7, 2, aqui 0, aqui fica 7, aqui fica 10 menos 2, 8. E aqui fica 7, 828 e 900, isso é menor e não superior. O gabarito está errado, tá bom? O gabarito aí está errado. Tranquilo? Show de bola. E por fim, no balanço patrimonial são considerados itens ativos não circulantes, aqueles que, né? E aí nós vamos avaliar. Cujo propósito seja negociado é ativo circulante. Créditos cujo devedor tem a faculdade plena de adiar o pagamento por prazo superior a 12 meses. Opa, se ele tem a faculdade de adiar, isso é não circulante. Realizados durante o ciclo operacional da entidade, ativo circulante. Realizado até 12 meses após dado do balanço, ativo circulante. E que seja um caixa equivalente de caixa esteja livre de qualquer vedação, também ativo circulante. E assim nós fechamos essas questões sobre balanço patrimonial.